por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Voltamos! Depois aí de um feriado de carnaval, que não teve carnaval, pelo menos pra gente aqui. Estamos de volta ao nosso Investidor em Foco de todo dia. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao episódio desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Kleber, quanto tempo? Como foi seu carnaval? Como assim não teve carnaval, Rê? É uma folia atrás da outra aqui. Como diria o professor Martim, do quarto para a sala, da sala para a cozinha, uma bagunça atrás da outra. Nossa, carnaval histórico, né? Bom dia, boa tarde, dizer boa que noite não teve? a todos os nossos ouvintes aí. Muito, muito diferente mesmo, né? Mas a gente volta aí renovado, sim, pelo menos com um bom descanso para um mercado que promete muita emoção aí pós esse feriadão aqui. Teve feriado na China também, bastante coisa acontecendo aí para a gente falar com os investidores e investidoras. Pois é, então, para a gente atualizar quem está nos ouvindo, o mercado fechou aqui, fechou na China, mas tem outros lugares que ele continuou operando, Estados Unidos e Europa, por exemplo. Então, Kleber, por favor, atualiza a gente do que aconteceu de mais importante nesses mercados e o que esperar destes 2 dias dessa semana. Vamos lá, a gente tem uma agenda muito esvaziada nesses últimos dias agora, né, da semana. Praticamente não tem nada de muito relevante aí para o investidor acompanhar, a não ser algumas coisas internacionais. Por aqui tem muito pouca coisa. O que a gente tem mais importante mesmo aqui é o acompanhamento das notícias que podem surgir relacionadas, né, à questão do auxílio emergencial, das possíveis PECs que podem ser aprovadas, né, ou que pelo menos não aprovadas, mas que podem ser direcionadas para a liberação, né, do novo auxílio emergencial e de como que esse vai ser endereçado, né? E a gente tem esse novo capítulo agora que surgiu ontem, que politicamente traz algumas preocupações sobre a questão do deputado, né, que acabou fazendo um ataque ao STF, né? Aí o investidor pergunta aí o que isso pode impactar para mim, né? O impacto que traz e a preocupação que pode surgir no mercado é que um imbróglio ali que possa vir ter o Congresso em relação a isso é uma paralisação, um atraso no andamento da agenda econômica, ou seja, das pautas importantes que tem que tramitar no Congresso, certo, Rê? Então isso que pode acabar impactando ali mais para o investidor, para a investidora que vem acompanhando. No mercado local, a gente tem olhado muito para isso nesses últimos dias, e no cenário internacional, a gente tem ali como pauta principal ainda o pacote de estímulos dos Estados Unidos, né, que é esperado que desde a semana passada, quando as conversas avançaram no Congresso, saia nos próximos dias um avanço aí para aprovação, talvez até o final do mês, como já foi dito até pela própria presidente da Câmara, né? Então, nos próximos dias a gente pode ter novidades em relação a isso. E alguns dados fortes, né, de vendas no varejo, né, índice produtor acima das estimativas, né, acabaram trazendo otimismo lá fora e ajudando também num contexto um pouco mais de recuperação da atividade econômica, fazendo com que os mercados batessem novos recordes em alguns casos, em alguns índices, e fechassem positivos no cenário internacional nos Estados Unidos e também na Europa. Hoje o mercado já abre um pouquinho mais negativo, né, com algumas preocupações exatamente ligadas a se vai ter aprovação, se não vai ter aprovação, né? Mas o Ibovespa ontem, nessa retomada, como os outros dias lá fora foram um pouco mais tranquilos, acabou fechando positivo e hoje já espera aí novidades de informações, né, para ver o que ele vai ter de direcionamento dos investidores, se eles se posicionam em mais riscos nesse momento ou se esperam, né, tem um pouco mais de cautela para tomada de decisão. Muito bem, Kleber. E hoje a gente tem convidado aqui, porque fizemos recentemente uma série de conversas com gestores de fundos de investimentos que não são do Itaú, mas que são parceiros aqui da área de FOF do Itaú. E a gente vai encerrar essa série com o FOF. Por isso, o Fred está vindo aqui nos encontrar, nosso colunista mensal, para falar hoje dessa indústria de fundos e também de
projeções para 2021, novidades que devem vir por aí. Fred, tudo bem com você? Olá, gente, muito bom dia a todos, boa tarde também, como o Kleber falou aí para todo mundo, muito bom estar com vocês novamente. Pós-carnaval, ressaca tá aqui também, hein, gente? Andando aqui de quarto, sala. Cansa, né, Fred? Cansa. Teve muito ziriguidum na sua casa? Ziriguidum no quarto, depois vai lá pra cozinha, depois volta pra sala, liga a TV, liga o som, é isso. Que beleza! Foi agitado o reverso aqui em casa, mas foi bom, foi legal ter uns dias aqui de pausa também, foi muito legal aqui, foi bom descansar. Muito bom, Fred. Bom, Fred, a gente tem mostrado aqui nas conversas com gestores, gestoras, especialistas, muitas delas você acompanhou de perto, fez a ponte para a gente convidar esses parceiros. E a gente viu que muita coisa mudou na indústria de fundos de investimento, principalmente quando a gente olha de 2020 para cá, os impactos que essa crise trouxe, né? E o quanto ela provocou mudanças. E aí, muitas exigências vêm à tona, tanto por parte dos gestores e dos investidores. Queria que você trouxesse para a gente um resumo disso, olhando para aqueles caminhos que não tem mais volta. O que mudou e veio para ficar. Claro, olha, é verdade. 2020 foi um ano assim de choque para todos os âmbitos, né? Se a gente for analisar, né? Mercado financeiro, vida pessoal, etc. E realmente no mundo de investimentos a gente pôde se deparar com uma série de mudanças, algumas acho que até de caráter regulatório ou de movimento de mercado, cenário que a gente viu, uma exigência de mudança muito forte por parte do investidor ou por parte dos gestores também. Vocês tiveram oportunidade de ouvir o pessoal falando aqui com vocês. E a gente também teve algumas mudanças que foram muito fortes para os nossos clientes, para os investidores. Acho que aquela questão da gente bater uma taxa de juros muito baixa, chegar numa Selic a 2%, talvez tenha sido um dos principais choques de realidade, né, para os nossos clientes como um todo. Eu sei que aqui acaba entregando a idade, gente, mas assim, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, taxa Selic tinha 2 dígitos. Né? Quando a gente ouvia alguma coisa, por exemplo, de taxa girando ali na casa de 4%, a gente estava falando de inflação quando o ano estava indo muito bem. E agora a gente terminou 2020 com uma taxa de juros de 2%, que era uma coisa que os meus primeiros anos de mercado financeiro era algo que era esperado para países desenvolvidos. Exato, aqui impossível, e era uma realidade de países desenvolvidos. Meus primeiros anos de mercado, eu lembro que a taxa de juros nos Estados Unidos estava girando em 3%. E aí é até interessante a gente ver esses choques aqui de crises quando a gente tem, né, os Estados Unidos, quando passou pela crise do subprime, não me falha a memória, ele estava com um patamar de juros ali ainda na ordem de 3%, talvez 2% por ali. E aí eles foram obrigados a jogar a taxa de juros para muito próximo de zero, ficou ali na banda de 0,025%, e isso jamais voltou, né? Sempre ficou ali numa taxa muito baixa. E aqui no Brasil acabou chegando a nossa vez, né? A gente experimentou taxa de juros jamais vistas anteriormente, a gente chegou com 2%, tem agora a discussão natural, vocês têm visto no mercado de que a taxa de juros logo mais deve subir por questões de inflação, etc. Mas, gente, que dobre, vai para 4%. Ah, não, vamos colocar 3 vezes, vai para 6%, ainda é um nível de taxas muito baixo. E aí, você perguntou em coisas assim que não voltam, né? Sim. Acho que o cliente ele pôde perceber que o excesso de conservadorismo para quem ficou no ano de 2020 teve um lado bom, mas depois bastante amargo. O bom é que não pegou toda a carona, por exemplo, de desvalorização de bolsa, abertura de curva de juros, aquele pandemônio que a gente viu no mercado. Mas, por outro lado, quem estava pendurado num fundo DI, num CDB, DI, começou a experimentar rentabilidades na ordem de 2% e que vai perder para a inflação. Então, talvez o primeiro choque tenha sido esse. Olha, cara, se você continuar com o excesso de conservadorismo, você vai ter perdas muito fortes. Talvez você não veja a perda do seu capital andar para trás no seu extrato, mas no tempo você vai perceber que a sua capacidade de compra vai ser reduzida substancialmente. Então, acho que esse daqui foi o primeiro impacto, e aí isso fez com que os nossos clientes tivessem que buscar mais risco, né? Risco aqui, lógico, administrado, bem tomado. O Martin sempre fala isso e fala de maneira brilhante.
Mas isso realmente ficou muito o tom do ano de 2020. O investidor Martim, sabendo... eu ia lembrar, você tocou no Martim, o Martim sempre disse que 2020 mostrou que ser conservador nunca foi tão arriscado. Exato. E eu acho que esse daí é um lado legal, porque isso daí eu lembro uma época atrás, quando eu falava com alguns amigos de mercado ainda nos primeiros anos, eu lembro deles falando o seguinte: existem 2 riscos que às vezes o cliente não sabe que corre, né? Tem aquele risco que está muito explícito para ele, bolsa. Ganhou, perdeu. E ele vê na hora, né? No extrato dele ali, a desvalorização. Se a bolsa cai hoje, amanhã o cara já está vendo na posição dele um saldo menor. Então ali deixa o cliente às vezes um pouco incomodado pelo excesso de risco eventual que ele está tomando. E tem o outro risco que ele não sabe que está tomando e que é tão grave quanto, que é uma exposição num fundo mal escolhido, uma performance ruim, uma performance que fique atrás da inflação. No primeiro momento você não vai ver o seu extrato andar para trás, mas a sua capacidade de compra está sendo perdida e você não está notando. Talvez esse risco, ao meu ver, seja até mais perigoso do que o de bolsa. O de bolsa faz você ficar alerta o tempo inteiro. Um como esse, às vezes você nem está percebendo que você está mal posicionado há anos. Né? Então, acho que esse daqui foi o primeiro aspecto, né? A queda da taxa de juros. E isso forçou os investidores a buscar produtos de mais risco ou produtos em que os gestores têm uma proposta de valor que seja mais dinâmica, né? O gestor vai poder buscar resultados em vários mercados. Os fundos multimercados se destacaram muito e a gente viu muitos dos nossos clientes dando alguns dos seus primeiros passos em fundos multimercados, algo que no passado ele não queria. Então acho que essa daqui foi a primeira grande mudança assim, que a gente pode falar, né? Acho que é essa questão do patamar de taxa de juros muito baixo e os gestores buscando uma dinâmica de exposição no mercado diferente. Qual foi a segunda? Mercado internacional. Ficou muito claro que havia uma necessidade para os nossos clientes de ter uma exposição fora do Brasil também para que você tivesse um portfólio melhor equilibrado. E aqui, mais uma vez, a gente não pode deixar de falar do Martim, que sempre fala isso, da necessidade da gente ter um portfólio bastante diversificado e que tenha outras fontes de resultado. O Carteira Itaú está aí, inclusive, para mostrar o quanto que essa dinâmica é benéfica para o portfólio. Então, aquele cliente que estava somente exposto ao mercado local sofreu muito. O real foi a moeda de países emergentes que mais se desvalorizou no ano passado. A bolsa caiu demais aqui no mercado brasileiro. Então, mesmo que você tivesse um portfólio diversificado, mas se ele tivesse diversificado apenas em ativos brasileiros, você sofreu mais do que se você tivesse um portfólio diversificado, mesmo mundo afora. Pô, Fred, mas lá fora dos Estados Unidos também teve desvalorização. Teve em tudo quanto é lugar. Só que o efeito da desvalorização do real foi tão forte que fez com que os nossos ativos também sofressem mais do que outros países. Então, a dinâmica da exposição internacional, Rê, ficou muito evidente aqui. Era uma necessidade também para esses nossos clientes, né? E depois a gente teve regulatório, também algumas mudanças interessantes que a gente pode falar. A gente teve mudanças também com estilo de gestores. A gente começou a trazer alguns gestores diferentes aqui para os clientes poderem fazer alocação. Então, hoje eu ouso dizer que quanto mais dinâmico seja o seu portfólio, mais dinâmico tem que ser a prateleira que vai te servir, né? Então a gente teve que investir bastante ao longo do ano de 2020 para trazer coisas novas para os nossos clientes. Então, os nossos clientes acabam não sabendo, mas no total, só que no FOF nós lançamos 34 novos fundos durante o ano de 2020. 34, Fred? 34, Kleber. E assim, teve de tudo, tá? Assim, a gente quando começou 2020, até abrindo aqui o coração para vocês, a gente começou 2020, a gente olhou assim e falou, gente, nem sabíamos ainda de crise, era início mesmo de ano, né, gente? Nem existia pandemia nem nada. Quando a gente começou 20, dentro do FOF a gente fez um estudo e falou, precisamos investir em algumas frentes. E foi isso que desencadeou nos 34 fundos. As frentes foram quais? Precisamos de mais fundos de renda variável, a gente tinha poucos e a gente queria fundos mais robustos, com uma qualidade diferenciada aqui dentro. E aí, só para vocês saberem, o JGP Long Only
O Márcio esteve aqui falando com vocês, da JGP, foi um dos fundos que a gente lançou esse ano. Teve a Sharp, que a gente trouxe, a gente criou alguns multifundos de renda variável. Outra frente que a gente precisou investir muito foi Previdência. Já a gente vai falar um pouco mais do porquê, mas a gente trouxe vários fundos de Previdência. E nessa linha do internacional, a gente também trouxe vários fundos. Abrimos 2 multifundos internacionais, abrimos 2 fundos espelhos, um da Morgan e um da BlackRock. Então, assim, foi bastante coisa que a gente fez, porque aí o intuito era deixar esse portfólio robusto para o nosso cliente também poder montar a carteira dele de investimentos com uma série de produtos diferentes para preencher cada caixinha do portfólio dele. Ô Fred, e a gente está falando bastante sobre internacional também, você acabou de comentar muito sobre isso, e a gente viu o crescimento que teve a busca por ativos, né, de fora do país, exatamente por uma diversificação e até por busca de prêmios diferentes, né, de retornos que a gente começou a ter dificuldade de encontrar aqui no Brasil, né? Além, obviamente, do que sempre existiu, que foi a parte de segurança, né? O investidor brasileiro ele buscava ativo internacional para segurança, né? E ele passou a enxergar de forma diferente também. A pergunta que fica é: isso se tornou agora assim uma tendência que veio para ficar? Ou é só a gente pode chamar até de um movimento pontual, quase que uma moda por causa desse momento de juros baixos? Qual que é a visão de vocês? A gente entende, Kleber, que isso daqui tem que ser um movimento constante, permanente, tem que realmente ter chegado para ficar, né? E aí, assim, para não ficar um negócio muito etéreo, eu gosto de dar alguns exemplos. E aí, um desses exemplos que a gente pode ver foram vários meses no ano passado, o que aconteceu, por exemplo, no mercado brasileiro. A Bolsa, né, teve um resumo que eu sempre mostro aqui, o Kleber conhece bem, que faço bastante aqui com o comercial do Itaú. Nos primeiros 3 meses, a Bolsa acumulou uma desvalorização de 40%, arredondando ali, se a gente viu nos primeiros 3 meses do ano passado. E na contramão, o dólar foi esticando e a gente rompeu o patamar de 5. E aí foi um patamar que a gente jamais voltou atrás. Para o cliente que não tinha nenhuma exposição internacional, e principalmente internacional, sem aquela expressão que a gente fala de hedge cambial, né? Que é o hedge cambial? Aquele cliente que comprou algum fundo que faz alocação fora do Brasil, mas ele está sujeito à variação do preço do dólar. O cliente que não tinha um produto como esse ficou 100% com a perda da bolsa, se ele tinha uma exposição em bolsa. Foi embora, não tinha para onde escapar. Mas e a parte de juros, Fred? A curva de juros toda abriu por causa do risco gigante que a gente tinha aqui dentro do Brasil, medo muito grande, todo mundo saindo. Quando o cliente estava contando com um fundo de exposição internacional e ao sabor da variação do dólar, o movimento foi oposto. Então, enquanto ele estava perdendo na bolsa, ele estava ganhando na valorização do dólar, né? Isso voltou a acontecer? Voltou a acontecer, por exemplo, agora em janeiro. A gente estava, inclusive, conversando no início agora desse mês sobre performance de produtos, e nesse início agora de ano, a gente viu uma série de desvalorização de bolsas, inclusive fora do Brasil, mas o dólar ficou mais forte. O cliente que tinha o fundo internacional conseguiu suavizar essa perda. Então, acho que a visão que o cliente tem que ter para o mercado internacional, quando ele está colocando no portfólio dele, são 2 visões. A primeira visão é: eu estou diversificando a minha carteira, então eu não fico somente dependente do mercado local brasileiro, isso é fundamental. Então é buscar renda variável, é buscar renda fixa, fundos multimercados que atuem mais fora do Brasil mesmo. E o segundo, um aspecto de proteção. Você tem que ter um aspecto de proteção no seu portfólio, porque no momento que todos os ativos brasileiros estiverem se desvalorizando, isso vai suavizar, vai amortecer. Então, Kleber, eu não tenho a menor dúvida de que veio para ficar, deveria vir para ficar. Legal. Todos os nossos investidores, sem dúvida, e mesmo para eles que ainda tenham dúvida, saibam que praticamente todos os nossos gestores de multimercado que a gente tem parceria e vende aqui no Itaú, olha, é raro você encontrar alguém que não tenha exposição fora do Brasil. Eles trabalham a quantidade, mas todos eles têm, né? Então, veio para ficar, sem dúvida nenhuma. E é muito legal, né, Fred, Kleber? A gente ouviu em muitos episódios aqui no podcast ao longo do ano passado o quanto esse tipo de investimento está cada vez mais atingindo o maior número de investidores.
e o quanto ele está se tornando acessível aos poucos, não só para quem é investidor qualificado, e fazendo com que as pessoas tenham uma facilitação na hora de acessar esses mercados de fora, né, Fred? É incrível isso, o quanto essa indústria que expõe no investimento internacional está também amadurecendo, né? Eu acho isso muito bom, Rê, porque assim, na época que eu comecei no mercado financeiro, se você quisesse algum tipo de produto que tivesse exposição fora do Brasil, exceto um fundo cambial puro, nossa, era exigido muito dinheiro, então o cliente tinha que ter muito capital para poder fazer esse tipo de aplicação. Ou ter conta fora. Muitas vezes conta no exterior. Exato. E aí conta no exterior naquela época, ela era cara nem só para você mandar o dinheiro, só para você ter a conta. A manutenção da conta era cara, né? Hoje já não é, hoje já é bastante acessível. O Itaú também tem esse serviço e não é exclusivo para clientes gigantescos. A gente tem clientes aqui que podem fazer esse tipo de operação também com conta no exterior, e os fundos ficaram super acessíveis, aplicações de R$1, outros de R$100, R$1.000, são aplicações super acessíveis para todos. Naquela época, quando tinha começado no mercado, os fundos mais interessantes, eles ficavam restritos ao público de private, aquele cliente realmente grande mesmo, do Brasil, grandes operações de private do Brasil. Hoje, o mesmo produto que a gente oferece no private do Itaú, a gente oferece para o Personalité. Então, se você for comprar lá aquele fundo, que uma vez a gente já conversou sobre ele aqui, Multifundos Global Equities, compra ações internacionais, é um fundo de ações, 100% de ações globais. O mesmo produto que é vendido no Personalité é o mesmo produto que é vendido no private. Poxa, Multifundos Global Allocation, que é um mix de renda fixa e de bolsa. O mesmo produto que é vendido no private é o mesmo produto no Personalité. Mas o ticket é diferente? Exatamente igual, baixinho, R$1.000. Então isso ajuda bastante também os nossos clientes, ainda bem que esse movimento está acontecendo. É verdade. Bom, Fred, falando ainda em mudança, tem uma outra indústria que tem algumas mudanças sendo iniciadas para 2021 já, ao longo desses últimos meses, daqui para frente, que é da indústria de produtos de previdência, né? Verdade, Rê. Verdade. E aqui eu acho que também é uma outra mudança que veio para ficar, tá? No passado, a gente tinha uma regulação de previdência que ela era um tanto engessada. Engessada que eu quero dizer é que assim, não dava tanta liberdade para os gestores fazerem posições, seja no Brasil ou mesmo fora. Isso engessava muito a gestão. E aí, sendo bem sincero com você, isso fazia com que alguns gestores no mercado nem quisessem trabalhar com esse tipo de produto. Então, existiam gestores que eles eram diretos. Poxa, Fred, olha, dá um baita trabalho, as minhas melhores estratégias eu não consigo replicar num chassi previdenciário, então a gente tem aqui a tomada de decisão de não ter um produto de previdência, a gente vai ficar somente com um fundo aberto normal, mas não de previdência, aqui eu não quero. E aí, a gente começou a perceber que rolaram algumas mudanças na regulação, essas mudanças começaram nos últimos anos, e isso começou a mudar esse caminhar. Pô, Fred, quais são essas mudanças? De maneira muito rápida aqui, acho que duas chamam bastante atenção. A primeira, a possibilidade dos gestores fazerem exposição fora do Brasil, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, então vocês já sabem o porquê que isso é interessante. Então, essa foi a primeira. Hoje os gestores podem fazer posições fora do Brasil, no mercado internacional. Isso já ajuda muito porque, como eu disse, os gestores de multimercados aqui locais fazem muita exposição lá fora também. Então isso já ajuda, faz com que o fundo multimercado, não previdência e o previdência comecem a ficar mais parecidos. E aí nessa linha a gente trouxe vários gestores para abrir produtos ao longo do ano de 2020 no Itaú, e a gente vai abrir também em 2020, justamente por essa razão. A segunda mudança que teve muito interessante também lá, possibilidade de você ter fundos de previdência 100% em bolsa. Até então isso não era permitido, você não podia. Então o máximo que o cliente conseguia fazer de exposição em bolsa eram naqueles fundos que a gente chamava de balanceado, que era em torno de 60% de renda fixa, 40% de bolsa. Gestores não gostavam, os melhores gestores de renda variável não achavam uma boa estratégia, porque acabava minguando muito a estratégia que eles estavam fazendo para o fundo não previdenciário, então muita gente nem fazia. Agora pode fazer 100% renda variável, então muitos gestores de renome e de destaque no mercado de bolsa estão abrindo seus fundos
de previdência. A gente trouxe alguns deles ao longo do ano de 2020 e a gente tem um pipeline aqui bastante audacioso para o ano de 2021 também. Então, essa também é uma mudança muito boa. E outra mudança que começou a ficar muito aparente foi a possibilidade de você ter uma cotização mais longa de produto de previdência. O que é isso? Quando você pede para fazer um resgate, você pede hoje, alguns fundos, por exemplo, os DIs, te pagam hoje mesmo. Outros fundos, eles pedem mais tempo para te pagar o dinheiro, né? Então, fundo multimercado geralmente é D30. Você pede hoje, sai daqui 30 dias. Os fundos previdenciários não podiam trabalhar dessa maneira. Então, a saída tinha que ser muito curtinha. E aí, muitos gestores não gostavam de trabalhar com previdência, porque isso fazia com que, num momento mau de mercado, tivesse uma grande saída de dinheiro dos fundos e ele não tinha muito tempo para pilotar essa melhor saída de mercado. Tinha que sair da noite para o dia para dar liquidez para o fundo. Agora que podem ter fundos com cotização mais longa, a gente está trazendo aqui para o Itaú fundos de cotização de D15, de D30, e isso também agrada muito os gestores que nós mais gostamos no mercado brasileiro. Então, acho que essas 3 mudanças em Prev abrem um espaço gigante para os nossos investidores para fazer um tipo de portfólio que tem muito mais a cara de produtos não previdência, apesar de estar dentro do ambiente de previdência, com muito mais qualidade e dinamismo. Então, em resumo, são 3. 1, possibilidade de fazer exposição internacional. 2, fundos de previdência agora podem ser 100% renda variável, se assim desejado, a gente pode criar fundos assim. E 3, a gente pode trabalhar com cotizações para saída maiores. Então, os clientes que têm carteira de previdência, a gente sabe que são muitos. Nunca foi um melhor momento para sempre ficar olhando para o seu portfólio, ainda mais agora, e tentar construir ele de uma maneira ainda mais interessante, mais robusta e que possa atender os interesses dele de uma maneira mais fidedigna do que no passado. Ô Fred, e já que a gente está falando de construção aí de portfólio, o que os nossos ouvintes agora estão perguntando aqui para a gente também é você falou que a gente teve 34 novos fundos entrando aí em 2020, né? E então o que a gente tem de novidade que a gente pode trazer aqui para os ouvintes, para nossos ouvintes aí, do time do FOF para 2021, que vocês conseguiram selecionar? Tá bom. Olha, algumas coisas a gente ainda não pode falar porque estamos em período ou de estruturação do produto. Geralmente essas que a gente gosta de trazer aqui, aquelas que não pode falar, que é novidade, mas tudo bem, a gente espera, spoiler, né? A gente gosta aqui de exclusividade, bem, entendeu? A gente espera, tudo bem. Eu vou revelar uma parte, tá assim, para esse ano, que a gente quer. A gente vai investir muito na parte de previdência. A gente, apesar de ter aberto bons fundos no ano passado, e de fato eles o são, mas a gente ainda quer investir bastante em fundos de previdência com cotização mais longa, né? Então a gente está em vias aqui de abrir, deve abrir na próxima semana o fundo da Absolute, que é uma gestora de multimercado brasileira. A gente gosta bastante da casa. Fomos um dos principais parceiros iniciais deles quando dos primeiros passos. São gestores que se destacam muito pela sua gestão na parte de exposição cambial, juros e também de bolsa. Assim, eles têm uma diversificação da fonte de resultados bem interessante. Não é aquele gestor que só ganha com bolsa ou só ganha com juros. Consegue ganhar um pouco em cada ponta. A gente vai abrir o produto deles, vai ser um fundo bem parecido com o Absolute Vertex, que é o principal produto deles. Esse fundo vai ser um fundo previdenciário com uma saída mais longa também para os nossos clientes. Essa aqui é uma aposta que a gente gosta bastante e ele já está vindo. Além disso, na parte de previdência, a gente está negociando com um dos gestores mais renomados do mercado brasileiro de renda variável, e a gente vai trazer um fundo de previdência deles aqui para o Itaú Personalité. E esse daí é um fundo que nem para o mundo não previdência nós temos, é um fundo que está dentro de um dos nossos multigestores. Como ainda não foi batido o martelo, infelizmente eu não posso dizer, mas eu volto aqui para falar dele se vocês quiserem no futuro. Olha a malandragem do Fred! Você viu, né? Você viu? Tô vendo essa malandragem. Tá bom, aí agora a gente fica todo mundo aqui curioso e vai ficar no seu pé para você vir contar. Tá bom. Tá bom, mas aí eu tenho outros produtos que eu posso dizer. Esse eu posso dizer, são 3. Vamos nesses aí. Um deles, ele deve abrir para captação a partir do dia 1º de março.
Então tá bem em cima, já é praticamente amanhã. É um tipo de fundo que tem um estilo de gestão que é diferente, apesar de não ser novo. A gente está falando de uma casa que tem mais de 10 anos de vida, mas ele tem um estilo de gestão que no mercado brasileiro é um tanto novo. Estou falando de fundos quantitativos, né? E que aqui depois vale a pena a gente explorar mais no detalhe. Mas em grande resumo, são fundos que combinam duas coisas. Um é uma velocidade de análise de dados diferenciada e, casado com isso, uma velocidade de atuação para comprar e vender ativos no mercado muito rápido também, tá? Então ali é a associação perfeita do uso da tecnologia de dados com o mercado financeiro. E a gente está trazendo o fundo da Giant Steps Capital, o nome dele é Giant Zaratustra. Esse fundo vem para captação a partir do dia 1º de março, a gente está bastante empolgado. É um fundo que o nosso cliente já tinha acesso no Itaú por meio do Multifundos, mas diretamente ele ainda não tinha. Esse fundo vem para abertura, deve ficar aberto para captar por algo na ordem de um mês e meio. Né? A casa combinou um volume total de captação com o mercado, quando bater esse volume ele fecha. É um fundo bem legal. Outro fundo que também está em vias de vir, eu não tenho ainda a data, mas está já assim, na reta final aqui para a gente fazer a abertura. É um fundo da Capitalo, o nome dele é Capitalo K10. Esse daqui ele é um fundo multimercado, macro, que atua em todos os mercados, mas tem ali uma ponta de exposição no mercado de commodities bastante interessante, né? Um dos gestores que faz parte da mesa de gestão do fundo tem uma expertise muito grande na parte de commodities, e esse talvez seja um dos grandes diferenciais para esse fundo. E aí, por fim, que a gente vai abrir aqui na virada do mês, é um negócio que a gente costuma chamar aqui no FOF com um pouco de mágica, tá? A gente vai entregar para os nossos clientes um fundo que tem tudo a ver com um fundo multimercado tradicional, ou seja, multimercado que faz juros, câmbio, bolsa, mercado local e internacional, mas ele vai ter uma tributação de 15% a vida inteira, não vai ter tabela regressiva. Via de regra, os fundos multimercados, você tem que encarar uma tabela regressiva que só depois de 2 anos você pode pagar o mínimo de imposto, que é 15%. Esse fundo a gente vai entregar 15% a 0 de jogo. E aí legal. Também tem aqui algumas mágicas, algumas coisas que a gente trabalhou aqui no FOF para criar. Vai ser um fundo multigestor, então a gente tem vários gestores lá dentro. Alguns dos gestores que nós mais gostamos vão ter fundos são fundos multigestores ali dentro, macro. Então lá vai ter Verde, por exemplo, a Capitalo vai estar lá dentro também. A gente vai ter fundos de retorno absoluto lá dentro também. Então a gente vai ter o time da Dália, que veio conversar com vocês, vai ser um dos gestores que estarão lá dentro também. E aí a gente tem uma parte da gestão que a gente trabalha dentro do fundo para que a gente possa buscar esses 15% de imposto de renda fletado. Então, essas aqui são as principais novidades assim, de curtíssimo prazo que a gente tem para dividir com vocês, mas vai por mim, 2021 não vai ficar só nisso não. Tudo Sucesso, bem, tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Muito bom. Novidades não só em produtos, mas em condições de produtos, né? Essa do imposto é uma novidade bacana para contar mesmo. Bom, Fred, a gente vai ficar no seu pé para você trazer os detalhes quando puder divulgar todas essas novidades por completo, viu? Você sabe que eu gosto de vir aqui, sabe que eu gosto de falar com vocês, então assim, é a desculpa ideal, vai abrir os produtos, eu aviso vocês me chamam aqui, a gente conversa, dá uns 5 minutos de prosa que vira 10 e tá tudo certo. Muito bom, combinadíssimo, viu, Fred? Obrigada. Que agradeço, gente. Obrigado aí mais uma vez por poder participar aí com vocês, viu? Sempre bom estar com vocês mesmo. Valeu, Fred. Obrigado. A gente que agradece e espera aí o próximo gestor, assim que possível, trazê-los para conversar aqui com os investidores, que eles já estão pedindo qual que é o próximo. Logo mais a gente tem novidade para eles, né? Combinado. Já a gente tem novidade. Vamos deixar no segredo, mas já tem. Vamos deixar. Aguardem as próximas semanas. Muito bom, gente. Obrigada pelo episódio de hoje. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui na plataforma de podcast no Investidor em Foco. A gente tem mais conteúdo nesta sexta-feira e até lá, não esqueçam de seguir o Itaú Investimentos no Telegram para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente produz por aqui. Kleber, nos encontramos nessa sexta. Combinado, Rê. Amanhã a gente está de volta aqui. Brigadão. Um beijo a todos. Combinado. Para você também. Até lá, a gente espera vocês.
Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.